Ela estava com sua neném no colo, tarde da noite, na cadeira de balanço e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ouviu Cauã entrar, ele subiu direto para o quarto do casal, tomou banho, se deitou e dormiu, sem passar por ali para ver se estavam bem ou se ela precisava de ajuda. Lívia e Cauã se conheceram no colégio e começaram a namorar ainda muito jovens. Passaram por todas as fases da vida juntos, faculdade, primeiras vezes, festas, shows, jogos. Ele era viciado no seu time do coração, e Lívia passou a ser torcedora e admiradora compartilhando esse amor. Lívia se formou em ciências contábeis, arrumou um bom trabalho e começou a ter uma renda melhor que Cauã, mas isso não a abalava, ela o escolhia todos os dias. Ele era engraçado, se davam bem, suas amigas adoravam ele. Cauã era sempre o mais animado das festas, pau para toda obra. E o que era mais valioso para ela, ele queria construir família, era o investimento ideal, para um futuro certo. Anos mais tarde, Cauã começou a trabalhar com tecnologia da informação, como prestador de serviço. Para uma das empresas que ele estava prestando serviço, ele identificou uma fraude, que poderia deixar a empresa em uma situação muito complicada. Ele foi apresentar isso para a empresa e os diretores ficaram extremamente impactados, impressionados e gratos a ele. Deram o aval para resolver tudo o que fosse necessário e lhe ofereceram um cargo de confiança, gerenciando o departamento, com um ótimo salário. Cauã ficou radiante. Chegou na casa de Lívia empolgadíssimo, contando a novidade. Já imaginando que eles teriam a vida que planejavam. Casa, carro, família. Lívia ficou tão feliz quanto ele, se não mais. A realização dele era o que ela mais almejava. Eles compraram uma grande casa e a mobiliaram toda, pensando em cada detalhe. Compraram o carro do ano, e Cauã fez inúmeros planos de viagem. Mas Lívia sonhava em se casar, em uma bela cerimônia, à beira-mar, e insistia nisso. Cauã não se mostrava muito animado. Mas concordou. A organização do casamento foi toda por conta de Lívia, mas ela não se importou, pois fazia questão desse passo para a vida deles. Dias antes do casamento, resolvendo 1000 pendências já tarde da noite, a bateria do celular de Lívia acabou, ela colocou para carregar na cabeceira da cama e pegou o celular do Cauã, que estava dormindo ali, para continuar as negociações. Ao ligar o celular ele solicitou senha, ela estranhou, pois nunca antes havia tido. Testou algumas combinações e conseguiu entrar. Iniciou o que iria fazer ali, sobre o casamento, mas a situação da senha a incomodava, então ela decidiu ler as conversas. Não tinha nenhum nome ou foto diferente, mas algo ainda a incomodava. Foi aí que ela abriu a conversa do time de futebol, e congelou ao rolar as mensagens. Ao ver que seu praticamente marido, que já morava junto há anos, e iriam se casar em dias, estava atraindo. E contando, com provas, fotos e vídeos aos amigos. Como se fosse um troféu. Ela o acordou imediatamente, ele não negou, mas disse que tudo já tinha acabado, que ela não precisava mais se preocupar e nem fazer aquele drama. Cauã voltou a dormir como se fosse algo sem importância, e Lívia ficou atônita, pensando em todo o investimento no casamento, nas duas famílias e em todos os convidados que já estavam se programando para ir ao casamento. Além de todos os amigos que os viam como um casal perfeito, aquela família de margarina, que deu certo. Pesando todos esses pontos, Lívia decidiu arquivar sua decepção, engolir a seco e dar uma nova chance à sua relação. Afinal, eles já namoravam há tantos anos, não se perderiam por conta disso. O casamento aconteceu, em uma linda cerimônia. Lívia, apesar de esgotada por toda a organização, estava impecável e fez o dia parecer perfeito. Os dias foram passando, nas redes sociais e encontros familiares, Lívia e Cauã seguiam sendo o casal modelo, mas dentro de casa eles estavam cada vez mais distantes. Cauã estava sempre fora, indo a jogos sem a companhia de Lívia, planejando viagens, que ou ela se adequava ou ele as fazia sozinho.
Até que Lívia descobriu cistos em seu útero e a necessidade de gerar rapidamente, ou em um futuro, isso não ser mais possível. Ela foi conversar com Cauã, que para sua surpresa disse que não queria ser pai nesse momento. Que agora que estava com melhor condição financeira queria viver e aproveitar para depois pensar nisso. Lívia tentou explicar para ele que eles não tinham esse tempo, devido à necessidade do seu corpo, mas ele pareceu não se importar. Foi então que Lívia o avisou que iria parar de se prevenir, pois ela queria ser mãe. E ele, em desacordo com isso, abasteceu a casa com uma grande quantidade de camisinhas, dizendo a ela que ele não queria ser pai. Lívia pacientemente aguardou que usassem todas as camisinhas, e meses depois, quando Cauã não abasteceu novamente, ela acabou engravidando. Acreditando que passado todo esse período e ele não repondo seu estoque, Cauã já havia digerido a informação e também esperava o momento da chegada da gravidez. Ela fez um presente para lhe contar a novidade. Preparou uma caixinha com uma camiseta, uma roupinha de bebê e o teste positivo. Ao Cauã chegar aquela noite, ela o entregou cheia de ansiedade. Ele ficou furioso, jogou a caixa longe, disse que ela sabia que ele não queria, e armou aquela situação. Eles tiveram uma grande discussão e ele dormiu no sofá. Lívia passou a noite se perguntando o que estava fazendo de sua vida, até que ponto parecer um casal era suficiente para ela? Naquela noite ela pensou em deixar tudo para trás e sair dali, com seu filho, para viver sem essa pressão. Na manhã seguinte, a irmã de Cauã foi visitá-los e ao saber do acontecido deu uma dura em Cauã, que se retratou com Lívia, disse que a notícia o assustou, mas que ele obviamente iria amar e cuidar do filho deles, que estava a caminho. A promessa acalentou o coração de Lívia, que decidiu ficar, afinal seu sonho de família estava prestes a se concretizar, ela não poderia desistir agora. A gravidez dela foi muito solitária, Cauã a acompanhava em poucas consultas, participava pouco das decisões que envolviam a criança, e isso só se intensificou após o nascimento da pequena Ana. Lívia estava amamentando sua filha e olhando seu próprio Instagram, pensando que queria muito que aquele retrato de família feliz que ela tinha ali, que todos seus amigos acreditavam que existia, fosse daquela forma na vida real. Ela estava com sua neném no colo, tarde da noite, na cadeira de balanço e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ouviu Cauã entrar, ele subiu direto pro quarto do casal, tomou banho, se deitou e dormiu, sem passar por ali para ver se estavam bem ou se ela precisava de ajuda. Lívia se sentia sozinha, impotente e pequena. Mas se antes ela não queria mostrar às pessoas como seu relacionamento estava, como seria agora? Ela tinha uma filha, que precisaria do pai, então ela não poderia fazer nada para mudar isso. Lívia se conformou em viver de aparências, para não perder o que ela acha que precisa, enquanto sua felicidade e autoestima se esvaem. E você? Aceitaria viver um relacionamento furado para parecer que é feliz? Será que vale mais que enfrentar as dores da separação? Algum de seus relacionamentos dariam uma boa história? Se sim e gostaria de vê-la contada por aqui, entre em contato com a gente. Todo dia um fato quase real por aqui.